teria feito um acordo após Thiago Volpi ter acionado a justiça após um processo por pagamentos atrasados de um acordo realizado no passado devido à pandemia. O tricolor teria concordado em pagar as parcelas pendentes deste acordo firmado, que no caso são 18. A informação foi dada primeiramente pelo portal O Globo e confirmada a reportagem do lance por fontes ligadas ao atleta. Atualmente no Toluca do México, este acordo inicial pedia R$ 2.396.059,38. Em 2020, o São Paulo diminuiu metade do salário dos jogadores, incluindo direitos de imagem, com a promessa de que a dívida seria paga ao longo dos anos seguintes. Em relação à Volpi, o tricolor fez um acordo de pagamento em 24 parcelas de R$ 93.281,91 a partir de janeiro deste ano. No entanto, apenas 2 prestações foram pagas, a de janeiro e fevereiro, o que fez com que o goleiro entrasse com o processo. Inicialmente, a dívida seria de R$ 2.238.765,90, mas o valor foi corrigido por multa de 10% sobre o saldo, juros de 1% ano/mês e correção monetária pelo IPCA/IBGE previstas em contrato. Na petição, os advogados pediam esse valor em um prazo de apenas 3 dias, com risco de penhora de bens do clube, além de bloqueios nas contas bancárias. O lance apurou que o acordo era para ser pago em 24 vezes, mas por conta de um atraso, Volpi acionou a justiça. Porém, o clube do Morumbi já estaria tentando um novo acordo, que, ao que tudo indica, foi firmado. O Wellington, lateral esquerdo do São Paulo, não renova com antigos agentes e passa a cuidar da sua carreira por conta própria. O jogador tomou a decisão após o término do vínculo antigo. Antes, o Wellington pertencia à Agon, empresa que trabalha com jovens atletas brasileiros. Quando o contrato de reapresentação terminou, o lateral não mostrou interesse em seguir com uma renovação. Desta forma, começou a cuidar da própria carreira de agora em diante. Embora ainda não exista um futuro definido quanto à gestão de sua carreira, o Wellington já acendeu o radar de alguns interessados para trabalhar com ele, principalmente falando em mercado da bola. Porém, nada fechado até então. Aos 22 anos, está na mira de times europeus desde o ano passado. Em 2022, ele recebeu propostas de Bayer Leverkusen da Alemanha e Fiorentina da Itália, mas o São Paulo recusou ambas. Em fevereiro deste ano, o Beşiktaş da Turquia propôs a compra do atleta, mas não chegou a um acordo com o tricolor. O jogador tem contrato com o clube do Morumbi até dezembro de 2024. Recentemente, o Wellington enfrentou uma lesão no tornozelo esquerdo e precisou passar por um procedimento cirúrgico. Entretanto, já está recuperado e à disposição para jogar, treinando normalmente com o restante do elenco. Neste dia 11 de julho, o atacante Herisson completa uma marca negativa pelo São Paulo, 3 meses sem entrar em campo. A última partida do jogador pelo clube do Morumbi foi em abril, no empate por 0-0 contra o Ituano pela Copa do Brasil. Naquela partida, ele foi titular e saiu no intervalo. 3 dias depois, no dia 16 de abril, o São Paulo confirmou que Herisson teve estiramento em uma fibrose na coxa esquerda e que o jogador já vinha apresentando dores na coxa direita. Desde então, ele vem se recuperando. A última atualização do jogador é que ele aprimora a forma física junto com Wellington, Thales Costa e Moreira. Depois do jogo contra o Tigre da Argentina pela Copa Sul-Americana, no último dia 27, Dorival Júnior falou sobre a situação de Herisson em entrevista coletiva depois de uma certa cobrança dos torcedores nas redes sociais. O treinador fez questão de afirmar que pretende contar com ele em breve, mas que não quer expô-lo para se tornar algo pior. Abre aspas. O Herisson nunca tinha tido uma lesão. É a primeira lesão muscular que ele teve e ele ainda tem um receio em relação ao que vinha sentindo. Às vezes ele faz movimentos em que ele sente uma confiança, em outros momentos ainda não. É por isso que nós estamos tendo todo o cuidado possível para que nada se agrave e ele daqui a pouco possa estar em condições de poder atuar, fecha aspas, disse Dorival há cerca de 15 dias. Herisson chegou por empréstimo do Estoril Praia de Portugal até o final da temporada. Aos 24 anos, o jogador foi contratado para ser uma espécie de sombra para Caleri, mas por enquanto não correspondeu. Desde que foi anunciado, Herisson realizou apenas 5 jogos com 2 gols marcados. Vale destacar que desde fevereiro, quando ele foi anunciado, o São Paulo disputou 33 partidas. Na manhã desta terça-feira, o São Paulo deu sequência à preparação para encarar o Palmeiras na quinta-feira pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil.
O técnico Dorival Júnior comandou um treinamento com trabalhos táticos e de bola parada. As ausências do treino foram os zagueiros Alan Franco, que trata dores na perna direita, e Lucas Beraldo, que se recupera de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e foi ao gramado para exercícios com a fisioterapia. O defensor argentino ficou em tratamento apenas na parte interna do CT da Barra Funda. Além da dupla, Nahuel Ferrarese, Igor Vinícius e Juliano Galopo foram desfalques por tratarem lesões mais graves. Por outro lado, as notícias boas são os retornos de Jonathan Calleri e Luciano, que participaram dos treinos do São Paulo da segunda-feira. O dia de treinamento começou com um vídeo exibido pela comissão técnica aos atletas. No gramado, após o aquecimento, Dorival Júnior e seus auxiliares aplicaram um exercício de confronto com situações de 1 contra 1 e 2 contra 2. Na sequência, laterais e zagueiros permaneceram em um gramado com o auxiliar Pedro Soteiro para um trabalho tático posicional apenas para os defensores. Em um outro campo, Dorival e Lucas Silvestre comandavam um trabalho de construção de jogadas e finalizações para o restante do elenco. O São Paulo negocia a contratação do atacante Eric, que tem vínculo com o Ceará até o fim de 2023. A partir deste mês de julho, o jogador de 25 anos pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e deixar o Vozão sem custos de transferência. Na disputa pelo acesso à primeira divisão, o Ceará não permitirá que Eric saia do clube antes do fim do ano, mesmo que receba uma compensação financeira pela liberação antecipada, confirmou o presidente João Paulo Silva em contato com a Gazeta Esportiva. Do outro lado, São Paulo nega que tenha alcançado um acordo pela contratação do atacante, mas admite as negociações. O tricolor só irá acertar com possíveis reforços após a partida decisiva desta quinta-feira contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Na atual temporada, Eric é um dos principais destaques do Ceará. Atuando pelo lado direito do ataque, o jogador já balançou as redes 13 vezes e serviu 10 assistências em 36 partidas disputadas. A equipe alvinegra ocupa a 9ª posição na Série B do Brasileirão. Eric, inclusive, já trabalhou com o atual técnico do São Paulo, Dorival Júnior, em 2022, pelo Ceará, quando fez a melhor campanha da primeira fase da Copa Sul-Americana e acabou sendo eliminado pelo próprio time paulista nas quartas de final do torneio. Sem um grande orçamento para investir em reforços, o São Paulo segue atento às oportunidades de mercado e aproveita a boa relação que possui com o Ceará para fechar negócio. Recentemente, o lateral direito Orejuela foi emprestado ao Vozão. Os salves de hoje são para a Defilet Day 100 e também para a galera tricolor de Manaus. Fiquem atentos aos vídeos também lá no canal Tami SPFC. Hoje, por exemplo, falo sobre Matheus Belém. Será que ele irá renovar com o tricolor? Vão lá conferir!